Arthur oficialmente livre no mercado. Savinho se tornando a venda mais cara da história do Manchester City. Te atualizo também sobre Scarpa, jogador do Atlético que tem negociações com o São Paulo. Savinho perto de garantir bolada pro Atlético. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Savinho, que deixou o Atlético Mineiro pela porta dos fundos, sem muito moral, acaba de se tornar a maior venda da história do Manchester City. Ele foi comprado pelo Tottenham por 75 milhões de libras fixas, 530 milhões de reais, e mais 10 milhões de libras em bônus. 71 milhões de reais, a operação pode alcançar incríveis 601 milhões de reais. Savinho, que tem 22 anos de idade, nunca foi protagonista no Manchester City, embora tenha vivido alguns bons momentos. Na temporada passada, 36 jogos, 4 gols e 2 assistências. Desde que foi contratado pelo Manchester City, 84 partidas, 7 gols e 13 assistências. É só importante registrar que o Atlético fica com 2,5% do valor de qualquer negociação envolvendo o Savinho por ser clube formador. Dessa maneira, dá para dizer que o Atlético vai ter direito a 13 milhões 250 mil reais desse negócio. E Arthur está oficialmente livre no mercado. Nas últimas horas, o volante brasileiro de 32 anos de idade rescindiu seu contrato com a Juventus e está livre para assumir ou para escolher seu próximo clube. Tudo se encaminha para que o Arthur reapareça no futebol brasileiro. Resta saber quem vai ter coragem de assumir aqueles 100 milhões de reais num contrato de 3 anos que o Arthur pede. A tendência é que o Arthur precise baixar bastante sua pedida para voltar ao futebol brasileiro. Jogador que já foi do Barcelona, da seleção brasileira, mas que não vive o melhor dos momentos. A passagem pelo Grêmio dá para dizer que foi uma passagem ok, sem grande brilho, mas deixando em alguns momentos uma boa impressão. O Arthur tinha mais um ano de contrato com a Juventus, onde ganhava 5 milhões de euros por temporada. Juventus e Arthur também discutiam em relação a 5 milhões de euros pendentes. No fim das contas, tudo acertado, e agora basta que clubes brasileiros se acertem com o Arthur para que possam avançar numa contratação interessante. O Corinthians era talvez aquele com mais desejo, ou pelo menos publicamente aquele que mais tinha intenção de contratar o Arthur. Só que o Timão já deixou bem claro que talvez não consiga se livrar do transfer ban até o fim dessa janela marcada para 11 de setembro. A pergunta que eu deixo para você: o Arthur caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o assunto, beleza? E Gustavo Scarpa pode mesmo se mudar para o São Paulo. Entre Scarpa e São Paulo, tudo certo. Falta o mais difícil, um acordo entre Tricolor e Galo, que nem parece ser tão complicado assim. O Atlético já percebeu que o Scarpa não tem o mercado que se imaginava. As poucas sondagens que apareceram não interessaram ao jogador. A ideia do São Paulo é contratá-lo por empréstimo até dezembro sem custos. São Paulo assume 100% dos salários do atleta. O Scarpa ganha hoje 1 milhão e 200 mil reais por mês. O que o São Paulo e o Atlético vão discutir nas próximas horas é a condição para uma compra em definitivo. O Scarpa vai por empréstimo, mas quais seriam as metas que obrigariam o São Paulo a comprar o jogador de 32 anos de idade? E qual seria o valor dessa compra? Com a lembrança de que o Atlético o comprou do Nottingham Forest por 5 milhões de euros. Hoje, diante da fase ruim do Scarpa, é inimaginável que esse valor seja alcançado. Talvez 3 milhões de euros, 3 milhões e meio, no máximo 4 milhões de euros. Tudo isso vai ser debatido nas próximas horas. Repito, o Scarpa quer se mudar para o São Paulo e vai fazer força para que esse negócio aconteça. O Galo precisa economizar o dinheiro e esse 1 milhão e 200 mil por mês até dezembro certamente ajuda. O fato de o Scarpa ter só 10 partidas no Campeonato Brasileiro também lhe permite atuar por um rival na Série A. Só para completar o noticiário do Tricolor, registrar que o Ajax tem interesse em TT, atacante formado na base do São Paulo. A ideia do time holandês é contratá-lo por empréstimo a um custo de 500 mil euros. Empréstimo de 1 ano com obrigação de compra de 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. E Savinho deve garantir uma boa quantia em dinheiro para o Atlético nos próximos dias. O atacante formado na Arena do Galo está de mudança no futebol inglês, trocando o Manchester City pelo Tottenham. Operação que vai girar na casa dos 100 milhões de euros. O Tottenham já concordou em pagar 93 milhões e 300 mil euros fixos, mais 5 milhões e 700 mil euros em bônus. O Galo, como clube formador, tem direito a 2,5% de qualquer negociação envolvendo o Savinho. Estamos falando de mais ou menos 15 milhões de reais, com a lembrança de que o Savinho havia chegado ao Atlético com 11 anos de idade e vendido aos 18, bem antes de explodir.
Se o Atlético tivesse capacidade de manter o Savinho por mais tempo, certamente teria conquistado mais grana do que quando da primeira transferência. Importante registrar que o Tottenham, além de negociar com o Savinho, também quer outro jogador do Manchester City, o marroquino Marmoush. A tendência é que essa transferência do Savinho para o Tottenham aconteça nos próximos dias e o Atlético acompanha com atenção, afinal de contas, 15 milhões de reais equivalem a quase um mês da folha salarial atleticana. E o Clube Atlético Mineiro cumpriu as duas metas orçamentárias para a temporada quando o assunto é Copas. Com a classificação suada, sofrida, depois de um empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino, com um gol no finalzinho, o Atlético Mineiro está nas quartas de final da Sul-Americana. Só para lembrar que qualquer clube de futebol no Brasil ou no exterior faz no início da temporada uma projeção orçamentária, quanto o time imagina ser capaz de arrecadar para depois saber quanto ele vai gastar. E para fazer essa projeção de receita, há a necessidade de estipular até que fases você quer chegar. O Galo imaginou que precisaria chegar pelo menos até as quartas de final da Copa do Brasil e as quartas de final da Sul-Americana, e essas metas foram alcançadas. Na Copa do Brasil, o adversário será o Cruzeiro a partir da próxima semana, enquanto o adversário das quartas de final da Sul-Americana será conhecido nessa noite, quando Santos e Macará se enfrentam no Equador. O Santos venceu a partida de ida por 2-1 na Vila Belmiro e agora decide no Equador. Essas metas esportivas batidas ajudam o Atlético no planejamento financeiro, embora o Galo ainda precise de pelo menos uma grande venda para ter um pouco mais de refresco em relação ao fluxo de caixa. 2-2 contra o Red Bull Bragantino ficou marcado por um jogo ruim do Galo, que esteve sempre atrás no placar. O Red Bull abre o placar 1-0, o Atlético empata, o Red Bull faz 2-1, o Lucas Barbosa desperdiça a melhor chance do jogo. Ele poderia finalizar ou tocar, acabou que não fez nenhuma das duas coisas. Depois ele acaba perdendo uma bola, o Coelho arranca, bate e com falha do Cleiton define o placar de 2-2, que coloca o Clube Atlético Mineiro nas quartas de final. Depois da partida, o técnico Barba Domingues chegou a afirmar que com esse futebol vai ser difícil que o Atlético tenha vida longa nas Copas. De qualquer forma, a classificação para as quartas está assegurada. De 0 a 10, qual o seu grau de confiança no Atlético? Já usa o espaço para comentário para opinar? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau. Paul Pogba caberia no seu time do coração. Dá para contar que a ex-estrela do futebol francês tem sido sugerida para times brasileiros. E isso só acontece porque a fase dele na carreira é das piores. Pogba, que havia jogado 2 partidas na temporada 23-24, passou um longo período inativo também por conta de um doping pesado, até que ele volta para disputar 6 partidas pelo Mônaco. O Mônaco decidiu rescindir seu contrato com um ano de antecedência diante da péssima performance do atleta e de uma série de lesões. Ele inclusive está machucado nesse momento, tem uma lesão no músculo posterior da coxa e vai precisar de mais 8 semanas de recuperação. Sem mercado no futebol europeu, Pogba pediu para que seus representantes encontrassem opções em mercados alternativos. Até por isso, o Pogba tem sido oferecido para clubes do Brasil, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Nos tempos de Mônaco, seu salário era de R$1.900.000 por mês. No Brasil, até agora, não há nenhum clube brasileiro muito empolgado. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Pogba, com todo o talento que já mostrou há bastante tempo, mas com essas dificuldades físicas e problemas extracampo, ainda seria uma solução para o seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para responder ao tema, beleza?